estamos lendo um livro sobre adoração. E hoje eu queria falar sobre adoração também, mas que o Espírito Santo me use para falar de uma maneira diferente. Queria pedir para o pessoal da mídia colocar o tema aí, por favor. Nesse tempo que a gente foi lendo esse livro, eu fui aprendendo sobre adoração, eu fui entendendo o que realmente é adorar. E eu vi que a adoração é a essência do homem. A adoração é a essência da criação de Deus. Nós, como homens de Deus, vocês, como mulheres de Deus, adorar é a nossa essência. Quando Deus criou o ser humano, vai falar que Deus criou, fez a sua imagem e semelhança e Ele viu que era bom. Então, Ele se agradou com a nossa criação. Então, lendo esse livro, eu aprendi que adorar a Deus é a nossa essência e que viver sem adorar Jesus, você está perdido. Então você precisa ter um espírito adorador, fazer isso que a gente faz aqui todas as quartas-feiras, todos os domingos, porque isso agrada o coração de Deus. O pessoal colocou o tema aí? Eu queria falar sobre esse tema. A adoração que antecede a vitória. Bom, vou estar lendo aqui para vocês, quem quiser acompanhar, está em Êxodo, no capítulo 17, no versículo 10 ao 13, se o pessoal da tela conseguir colocar aí também. Diz assim, eu vou ler para vocês. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém, igreja? Eu estava falando sobre adoração. Obrigado, irmão. E essa palavra, Deus tocou no meu coração. Porque quando eu olhei para essa ação de Moisés, dele levantar as mãos e o povo de Israel guerreando lá embaixo, Deus falou comigo e disse assim: isso representa a adoração. Por isso que os céus da igreja rasgam quando a gente levanta as mãos para o céu. Por isso que nós levantamos as mãos para o céu, porque isso não só é um ato de adoração, como foi um ato profético naquele momento, mas também um ato de rendição. E Moisés foi um homem muito obediente a Deus. Eu queria falar sobre a história de Moisés aqui, porque ele conduziu um povo escravo até a promessa. E milagres aconteceram, porque o povo reclamava muito. Deus usou a vida de Moisés para poder fazer sair água da rocha, para poder abrir o mar vermelho. E ele foi um homem adorador. Por que eu falo que ele foi um homem adorador? Não porque ele adorava, ele cantava igual Davi, não. Porque assim como foi falado no culto de domingo, o pastor comentou sobre isso. Adoração não é só você cantar um louvor, não é só você cantar uma palavra bonita, falar salmos, não. Adoração é muito além. Adoração é uma maneira de viver. Adoração é a essência da nossa vida. E Moisés, ele adorava a Deus na obediência. A gente pode observar isso. Deus falava face a face com Moisés. E tudo que Deus pedia, ele obedecia. Ele era inseguro, muito inseguro. Porque se você for parar para ver na história da palavra de Deus, quando o povo reclamava, o povo apertava Moisés ali, ele saía correndo. Senhor, o que eu faço? E Deus, opa, Moisés, calma. Já não falei com você? Faz isso, faz aquilo. E Moisés era muito obediente. Mas a gente sabe que para conduzir um povo até uma promessa não foi fácil. E conduzir um povo para uma promessa, da qual até então ele também desfrutaria, houveram muitas batalhas. A gente pode observar que aqui houve a batalha contra os amalequitas e foi uma batalha física, ali também espiritual, com esse ato profético, mas foi uma batalha física. Moisés enfrentou muitas dificuldades, porque não é fácil. E se você for trazer para a nossa vida, é assim hoje em dia também. Nós somos um povo de Deus, como igreja do Senhor, o corpo de Cristo, onde Deus quer levar para uma promessa. Mas durante esse caminho, durante esse processo, vem muitas batalhas. Vão aparecer muitos amalequitas na sua vida para você derrotar. Só que diferente de Moisés, às vezes a gente acaba se rebelando e sendo como Israel, porque nós não entendemos que tudo que Deus coloca em nossa vida, às vezes até alguma pedra de tropeço ali para que a gente acabe errando mesmo, é para o nosso aprendizado. Deus, tudo que Ele faz para nós é para que nós venhamos a amadurecer, para que nós venhamos estar preparados para conquistar aquilo que Ele tem lá na frente. E assim foi como Moisés. A gente tem que entender que adorar a Deus, igual eu falei, não é só você cantar,
Mas para que você obtenha a vitória em Deus, o cristão, ele precisa adorar a Deus de algumas formas, que não pode faltar na vida cristã. E essas formas são através da fé, através da persistência, através do posicionamento e através de fato da adoração, realmente adoração, louvor. E eu queria começar falando sobre a fé. A fé, nós sabemos que existe uma diferença aqui, né? Entre você ter fé e você viver pela fé. Você ter fé é você crer em Jesus. É você saber que Ele é seu único suficiente Salvador. É você entender que Deus sim tem uma promessa para você. Agora, viver pela fé é diferente. Nós, como cristãos, temos que adorar a Deus na nossa essência, uma forma de viver, vivendo pela fé. E não só tendo fé. Porque só ter fé é muito fácil. Mas isso é como Moisés. Sabe, todos os dias passar por momentos de tribulações, todos os dias passar por dificuldades. E Deus vai estar lá todo o tempo. Mas se manter forte nessa dificuldade é o que é o difícil. E ter fé é justamente isso. É você saber que você vai precisar lutar as suas guerras. É você entender que vão vir muitas batalhas. Mas você vai precisar ser forte. Você vai precisar ser como Moisés. O povo durou 40 anos no deserto por causa de erros que eles cometeram. Mas Moisés esteve lá até o fim. Você precisa olhar como a mente de Moisés, não como a mente de Israel, uma mente escrava. Uma mente de que Deus levantou uma igreja em Caraguatatuba para nos levar a um lugar muito maior. De que tem vidas lá fora que precisam do amor de Jesus. E se nós pensarmos como Israel, ninguém vai ser alcançado. A gente não vai estar exercendo a nossa fé aí. Porque viver pela fé contagia as pessoas. Viver pela fé atrai pessoas. Porque o Jesus que a gente vive, eles vão querer viver também. E Moisés foi assim. Apesar do povo ter se rebelado, ele conduziu. Ele guerreou. Teve dificuldade, mas Josué estava ali do lado dele. Arão, Ur estava ali do lado dele. Não foi fácil. Mas quem disse que a nossa vida vai ser fácil também? Por isso é a adoração que antecede a vitória. Para que antes que a gente chegue à linha de chegada, a gente precisa correr uma maratona. E a gente vai se cansar. A gente vai passar por dificuldade. A gente vai passar por problema. Mas exercer a fé nesse momento é dessa forma. Sabe, nós temos passado por momentos muito grandes. No Brasil, você vê a questão política. Você vê a maldade do ser humano lá fora. Guerras, problemas. E eu vejo que eu estava lendo esses dias Atos dos Apóstolos. E eu olhei e falei assim, né, no batismo de Pentecostes, eu falei, Senhor, por que nós não vivemos tão intensamente a presença, os sinais e maravilhas do Teu Espírito Santo igual viviam naquela época os apóstolos? Porque mediante a situação que a gente está, a gente não clama, não tem um desejo como eles tinham. Naquela época, o Espírito Santo precisava fazer aquilo naquela geração, para ativar, porque Jesus falou, eu vou sair, mas vou enviar o Consolador. Eles precisavam do Consolador, que é o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo operava milagres. Mas por que no dia a dia, hoje a gente não vê tantos milagres assim? Vocês já pararam para poder pensar? Sabe, e Deus me confrontou. Porque se o Espírito de Deus quer derramar algo em nossa nação, isso se dá através do clamor do povo, por que a gente não vive isso? É óbvio que Deus faz quando Ele quer, Ele vai fazer quando Ele tiver vontade. Mas precisa existir corações dispostos, vivendo pela fé. Pessoas como Moisés, que querem viver o milagre, que querem transformar uma geração, que querem sair vitoriosos, mas para isso precisam clamar, para isso precisam ser transformados, para isso precisam ser a diferença numa geração. E Deus me confrontou e falou assim, Renan, pelo que você tem orado? Porque às vezes a gente ora só pelas nossas realizações pessoais, só pelos nossos problemas. E Deus quer nos fazer sim vitoriosos. Óbvio que a gente não faz por algo em troca. Mas a gente não tem compaixão de orar pelo outro. A gente só quer orar pelos nossos problemas. E Deus falou assim, você quer ver um milagre? Então ora pelo milagre. Clama pelo povo, não só por você. Porque quando Deus deu uma promessa, foi para o povo, não foi só para Moisés. Foi para uma geração inteira. E apesar deles reclamarem, apesar deles murmurarem, Deus ainda assim queria cumprir. E é assim na nossa vida. Mas será que a gente tem orado o suficiente para que Deus faça algo de diferente nessa geração? Deus me confrontou muito quando eu li esse versículo. Ele falou assim, cara, muda a sua oração, você quer ver um milagre? Você primeiro tem que ser o condutor desse milagre. Nós precisamos desejar isso, não individualmente, não posso desejar isso só para mim, tem que ser para todos. Mas a gente precisa orar por isso, a gente precisa clamar por isso. E principalmente obedecer a Deus. Amém? Olha esse versículo aqui em Joel 2, 12 e 13, diz assim, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Aqui na profecia de Joel, Deus está falando para um povo através de Joel desobediente,
que Deus ele queria derramar o poder dele, Deus queria restituir tudo o que aconteceu em Israel, mas por causa de um povo que obedecia e desobedecia, eles não conseguiam conquistar nada. E se for parar para ver assim da mesma forma com a gente acha que está chegando em algum lugar com Deus, mas Deus dá a chance, a gente erra novamente e nada acontece. Mas Deus está falando assim, ó, volte para mim, sabe? Se você entrou nessa igreja hoje por algum motivo, sabe, vazio da presença de Deus, sabe, ou por algum motivo se desviou de Deus, dos caminhos do Senhor, cara, volta, rasga o teu coração, sabe? Rasga o coração, levanta as mãos ao céu, assim como Moisés fez. E eu tenho certeza que Deus vai declarar a vitória na sua vida, em nome de Jesus. Mas para isso a gente precisa rasgar o nosso coração primeiro. É isso que Deus está falando aqui. Volta para mim, rasga o teu coração. Não é sobre você entrar nessa igreja e ficar de braços cruzados. Quando eu entrei na ADAC, eu não sabia o que era adorar. Eu me converti com 22 anos, hoje eu tenho 24 anos. Nesses 2 anos, Deus me ensinou o que era adoração. Só que ao mesmo tempo Deus me ensinou algo muito, muito diferente, que eu não tinha parado para observar. Que a igreja, hoje é muito mais fácil de você falar do evangelho, hoje é muito mais fácil de você ganhar almas para o reino, mas a igreja do século 21, ela luta com um comodismo velado, né? Que o pastor fala muito aqui, é muito falado aqui, onde as pessoas querem viver um evangelho de só você sentar numa cadeira, numa quarta, no domingo, cruzar os braços e achar que está tudo bem. E eu perguntei, que evangelho é esse? Sendo que Jesus falou, ide e pregai o meu evangelho, faz alguma coisa, levanta as mãos, rasga o seu coração, que evangelho é esse? E aí eu falei assim, cara, se Jesus fala que nós temos que ter fome e sede da presença dele, por que muitas pessoas sentam numa cadeira de igreja só para receber? E aí eu comecei a entender o que era adoração, porque eu ficava assim, eu ficava lá atrás e não levantava a mão e Deus não fazia nada na minha vida. Mas Deus está falando, levanta as mãos para os céus, porque a batalha que você está vivendo, eu que luto. Deus quem luta por você. Mas para isso você precisa ser como Moisés, levantar as mãos para o céu, entender que Deus quer fazer um milagre, mas tem um processo. Mas você precisa ser a diferença. Você precisa aceitar e se entregar completamente. Quando Jesus vai falar para a mulher samaritana lá no poço, olha, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Sim, porque Jesus, ele sacia a nossa sede, ele quer nos dar vida em abundância, ele é a paz que excede todo entendimento. Só que não é só porque Jesus sacia a nossa sede que a gente vai ficar saciado, acomodado. Não, a gente precisa de mais. Ao mesmo tempo que ele sacia a nossa sede, nós precisamos ter fome todo dia de buscar pela presença dele. Senão de nada vai acontecer. Como Deus vai mudar uma geração se não tem pessoas que queiram que essa geração seja mudada? Como Deus vai mudar o Brasil? Graças a Deus, Deus tem aberto a nossa visão. Nós saímos de um jejum de 40 dias pelo Brasil. E olha o que Deus tem feito nessa geração. Mas convencer um povo a jejuar 40 dias pelo Brasil, que muita gente amaldiçoa, não é fácil. Mas graças a Deus, Deus tem sido misericordioso na nossa igreja. Ele tem nos ensinado, Ele tem nos mostrado e nós estamos juntos nessa. E eu tenho certeza que não vai demorar muitos anos para a gente impactar essa geração com a nossa adoração, com a nossa forma de viver, com o evangelho que a gente prega, que é um evangelho simples, mas posicionado. Então a gente precisa entender isso, porque essa é a melhor forma de prestar uma adoração a Deus. Não é você vir numa igreja só para receber. Às vezes confronta isso, me confrontou muito para hoje eu estar aqui. Eu nunca imaginava que eu ia estar pregando a palavra de Deus. Mas eu entendi que se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir ter vitória. Eu não faço isso só para ter vitória. Eu faço isso porque Jesus morreu por mim. Nele eu já sou vitorioso. Mas eu preciso ter muitas ações, atitudes. Eu preciso mudar muito e aprender muito para que eu alcance a linha de chegada. É igual Paulo falou. Ninguém alcança a linha de chegada sem antes não correr, sem antes não passar pelo processo. E nós vamos chegar assim juntos. Porque igual eu falei, a promessa de Deus não é só para um, é para o povo. Era para todo Israel. Mas para isso a gente precisa ter muita fé. Caminhar, viver pela fé. Crer realmente naquilo que a liderança nos direciona através de Deus. A visão celular era uma bênção, porque nós que somos uma igreja em células, nós temos a liberdade de adorar Jesus, de aprender de Jesus, com um líder que vai estar lá para cuidar de você, que vai estar para te direcionar. Isso é viver pela fé. É você viver e falar, pô, meu líder está falando isso para mim, então eu vou seguir. Ué, Deus falou com ele, Deus está direcionando a vida dele. Você acaba honrando o seu líder e honrando a Deus primeiramente. Isso não é uma adoração? Isso é a melhor maneira de adorar a Deus. Honrando, obedecendo as pessoas que estão lá colocadas por Deus na sua vida. O segundo ponto é a persistência. Olha o que me chama muita atenção nesse versículo. Vai falar aqui, ó, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, uma de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E essa frase, até o pôr do sol, chamou a minha atenção.
Porque a gente fala muito aqui, né? Até clichê de crente, pô, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso aqui é basicamente isso. Até o pôr do sol eles lutaram, mas até o pôr do sol eles venceram. Então você precisa persistir nas batalhas. Para você sair vitorioso, você tem que lutar. Olha aqui. E eu vejo a liderança nesse versículo. Pô, Moisés, o líder de Israel, conduzindo um povo, mas Arão e Hur foram lá segurar as mãos dele. Essa é nada mais do que a liderança. Isso trazendo para a nossa vida, essa é a visão celular. O líder vai estar lá e quando ele se cansar vai ter um supervisor. O supervisor vai estar lá, quando ele se cansar vai ter um pastor. E ninguém fica sozinho. E até o pôr do sol vai ter vitória. Eu tenho certeza. Eu vejo a liderança nisso. Mas sabe o que isso nos ensina? É que para obter você vai ter que lutar. Você vai ter que fazer. Você vai ter que se posicionar. E principalmente, você vai ter que persistir. Muitas vezes a gente cansa de permanecer numa batalha. Mas é nas batalhas que Deus quer ensinar. Eu fico imaginando, Josué era guerreiro. Mas será que ele era tão preparado assim? Eu acredito que nas batalhas ele aprendeu muito mais do que nos treinamentos, do que na prática. A Bíblia não descreve isso, mas eu imagino. Porque é na prova que Deus nos ensina. Muitas vezes a gente está passando por um momento de dificuldade e a gente quer desistir, mas me mostra na Bíblia onde que Deus falou para você desistir. Muito pelo contrário, Ele mandou você persistir, você ser perseverante. Olha para a palavra de Deus, que é a maior promessa para nossas vidas, e continua, irmão. Quando Jesus está atravessando o mar da Galileia, no barco com os apóstolos, por que Jesus está dormindo? Porque Jesus ele sabia que a tempestade ia vir. Os apóstolos estavam preparados, e às vezes nós somos como eles. Tá tudo dando certo, e a gente quer servir a Deus quando está tudo dando certo. Pô, beleza, glória a Deus. Veio o problema, ai Senhor, não quero. Desisto. Espanou, abriu mão. Larga a liderança, larga tudo. Larga a célula, larga a igreja. Mas não é bem assim. Porque é Deus quem luta por você. Mas para isso você vai precisar ir lá guerrear. É Ele quem decreta a vitória. Mas a batalha é sua, apesar dele decretar. Jesus sabia que a tempestade ia vir. Mas no barco que você está, Jesus não pula, irmão. Ele fica lá. E quando os apóstolos falam, Senhor, tem uma tempestade. Ele, opa, acalma-te. E a tempestade para. Porque se ele não temeu nem a morte, ele vai temer um problema. Então, em nome de Jesus, entenda que os problemas que você passa não são nada perto do tamanho do teu Deus. Ele é gigante, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. Ele quer te fazer chegar onde o seu coração, os sonhos do seu coração deseja. Mas para isso você vai precisar lutar. Para isso você vai precisar persistir. Nós somos carne também. E o nosso corpo físico vai se desgastar. Afinal, persistir caminhando e guerreando em busca de algo que você não está vendo, não é tão fácil. Mas isso é a fé, igual eu falei. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Pô, eu espero que um dia eu vou chegar em tal lugar com Deus. Eu espero que eu vou amadurecer. Eu espero que eu vou crescer. Pô, se você tem o sonho de ser um líder de célula, você espera que você vai ser um líder de célula. Mas tem todo um preparo. Ó, e vale muito a pena, viu? Vale muito a pena. Porque quando a gente está no mundo, preso na escravidão do pecado, a gente não espera nada. Porque o diabo nos oferece um prato de comodismo onde a gente acha que tudo está bom. Mas o único caminho é Jesus. A salvação é só por meio dele. E ele quer usar vidas por intermédio para salvar outras pessoas. Isso exige persistência, isso cansa. Mas a palavra vai dizer que ainda que o nosso corpo físico se desgaste, o Espírito de Deus se renova em nós todas as manhãs. Todos os dias a gente se renova pelo Espírito Santo. Todos os dias você tem a chance de viver, de respirar um ar puro e limpo e falar assim, Senhor, eis-me aqui, eu posso estar cansado, mas o Deus que está comigo não me deixa desistir. É esse o Deus que você serve, irmão. Ele é gigante. Glória a Deus. Sabe, então a gente precisa entender quem serve um Deus grandioso, maravilhoso. Como é prazeroso, gente. Ver pessoas sendo transformadas. Recentemente foi levantado novos supervisores, né? Ali com o Sandro Renan. Cara, eu me alegro tanto porque, apesar de eu ser um pouco mais novo ali do que alguns, eu vi o crescimento deles. Eu falei assim, meu Deus, cara. A gente passou por tudo isso junto. Eu chorei ontem na reunião. Porque a gente se alegra, né? Aí, Paulo vai falar, se alegrem com os que se alegram, chorem com os que choram. Mas nesse momento era um momento de alegria. E eu me alegrei em ver a transformação deles, o amadurecimento. Mas isso teve persistência, né, Licona? Isso teve muita batalha. Teve um processo, teve renúncia, teve dificuldade. Porque não é de uma hora para outra. E Deus nem falou que seria assim. Mas entende que Ele quer realizar os seus sonhos e os seus planos. Mas você precisa continuar firme. Desistir não é uma opção. Esses dias eu multipliquei a minha célula, né, enviei os meninos pro CFL. Vou até falar do Léo, que ele tá aí hoje me assistindo. E Deus me mandou um menino, cara, com um coração tremendo. Eu nem conhecia ele, cara. E eu
troquei uma ideia com ele hoje, ele falou, Renan, eu tô aqui para somar. Eu falei, que isso, Deus, glória a Deus. Saiu uma renca, você já tá mandando mais. Mas por quê? Porque Deus, ele tem pressa. Né? Apesar, se a gente se omitir, ele vai levantar outro, mas o evangelho tem pressa de salvar. Jesus tem pressa de salvar, ele quer usar cada um. E eu fico muito feliz vendo Deus operar nesses detalhes, porque todo dia a gente está orando e falando, Senhor, envia mais almas e mais almas e mais almas, por favor. Porque se o Senhor não enviar, sabe o que eu vou fazer? Eu não tenho outra coisa para fazer senão falar do evangelho de Jesus. Eu não tenho outra coisa para fazer senão falar do que Jesus fez na minha vida. Igual eu orei aqui no começo, para onde nós vamos ir se só Jesus tem realmente as palavras de vida eterna? Se só Ele tem a vitória, se só Ele tem o plano, para onde você vai caminhar? É no mundo? É no pecado? É na escravidão que o inimigo te oferece? Não é, cara. Esse não é o caminho. Mas a gente quer ficar dando murro em ponta de faca, achando que lá a gente consegue conquistar alguma coisa. Você até pode conquistar, mas de nada vai valer sem Jesus. Por isso persiste, está passando pela prova hoje, persiste, persevera, seja forte e corajoso, assim como Deus falou para Josué. Ele vai estar com você todos os dias. Olha a palavra de domingo. Deus usou muito a vida do pastor, consciência da presença de Deus, todos os dias, se você sentindo ou não sentindo, Ele vai estar lá. É a mesma coisa, mas para isso precisa persistir. Se numa dessas você está mais fraco, se você não está buscando a Jesus, se você não está fazendo por Jesus, você vai sim se enfraquecer. E numa dessas, se você não sente a presença de Deus, você corre o risco de desviar. Por isso nós precisamos todos os dias nos conectar com Ele. Todos os dias buscá-lo, sabe, no secreto, no íntimo. Quando eu li esse livro, eu vi a importância da adoração. Eu comecei a dar valor mais para o secreto. E todo dia que eu entrava lá, Deus fazia algo diferente. E sabe, Deus me pegava. Eu estou ministrando aqui com vontade de chorar, principalmente depois desse jejum, porque toda vez que eu penso em Jesus, eu tenho vontade de chorar, gente. Todas as vezes. Eu vejo o que Deus fez na minha vida, me dá vontade de chorar. Porque em Jesus eu me encontrei. Não tem mais o que eu fazer. E é assim para a nossa vida. Todo mundo aqui se encontrou em Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, você vai se encontrar em Jesus, eu tenho certeza. Mas você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo, e eu acho que a maior forma de adoração a Jesus é quando um pecador se arrepende e vem aqui aceitar. Porque a palavra vai dizer que não só tem festa aqui, mas festa no céu. Então isso é uma forma de adorar a Deus. Se você está aqui nessa noite e você nunca aceitou Jesus, cara, entrega tudo para Ele hoje, cara. Ele vai transformar a tua história. Se você por algum motivo está se sentindo mais fraco, oscilante na presença de Deus, entrega tudo para Ele. Persiste, persevera. Jesus é simples, o Evangelho é simples. Deus não exige muito de você, Ele só exige a sua vida por inteiro e por completo. Essa é a maior forma de adoração. E Paulo vai dizer, se ofereça como sacrifício vivo. Por quê? Porque essa é a melhor forma de adoração. Lá no Velho Testamento vai falar que os sacrifícios que os sacerdotes colocavam, isso era como perfume que agradava narinas de Deus. E eu fico imaginando a adoração que a gente oferece aqui numa quarta-feira, num domingo, numa célula. Como isso não agrada o coração de Deus, gente. Como isso não agrada, é óbvio que agrada. Se Ele mandou seu único filho para morrer por você, é porque você tem muito valor. Mas não seja ingrato. Não seja ingrato, não seja egoísta. Não pense só nos seus planos e nos seus projetos. Porque agradar a Deus é fazer por Ele, com Ele, por eles lá fora. As pessoas que precisam. Isso é persistir. Isso é perseverar. Outra coisa que é uma forma de adoração, é uma forma, e eu vejo que agrada muito o coração de Deus, é o posicionamento. Igual eu falei aqui, Josué foi lutar. Ele era um guerreiro. Você vai precisar lutar, você vai precisar batalhar. Às vezes não é nem pela sua vida. No mundo espiritual é pela vida de outras pessoas, porque a liderança é isso. Não estou falando que você precisa ser um líder de célula. Aqui nós evangelizamos pela célula. Aqui nós ganhamos almas pela célula e vale muito a pena. Seja um líder de célula, mas na visão de reino, seja um líder onde você estiver. Mas vai lutar. Luta pela vida das pessoas do seu trabalho. Ora pela vida delas. Para que sua oração não seja só, Senhor, faz para mim, faz aquilo, o meu sonho, a minha casa. Não. Faz por Ele, Senhor. Sabe, tenha compaixão mais pelas pessoas lá fora. Eu oro todos os dias para Deus e falo assim, Senhor, coloca compaixão no meu coração. Às vezes eu não tenho tanto assim. Eu preciso muito melhorar. Mas quando eu penso no que Deus pode fazer na vida de alguém, aí eu choro, não tem como não. Porque eu já vi Deus fazendo isso. E não tem nada melhor. A gente não recebe nada aqui, igreja. Não recebe nada para fazer isso. A gente nem quer receber dinheiro nenhum, porque dinheiro não é nada. Se a gente tiver a presença de Deus, já é suficiente. A graça do Senhor nos basta. Porém, quando uma pessoa chega para você e fala assim, Renan, muito obrigado, irmão. Igual aconteceu na minha célula esses dias. Os meninos fizeram uma declaração para mim assim. Eu falei, oxe, que isso? Nunca ouvi isso de ninguém. E eles falavam assim, Renan, muito obrigado. Deus usou sua vida para mudar a minha vida. Eu falei, ai meu Deus. Acho que não tem pagamento melhor, cara.
Como que eu vou abrir mão de um Deus assim, que quer usar a minha vida para mudar a história de alguém? Como eu vou abrir mão de um Deus assim, que usa a minha vida todos os dias? Se eu estiver disposto e ter o posicionamento de falar de Jesus, Ele quer te usar. Sabe, então não seja egoísta, entrega tudo que você tem, entrega a sua vida por completo, essa é a melhor adoração, se posiciona. Sabe, quando o seu líder te cobra, às vezes fala, irmão, vamos lá, vamos fazer algo a mais, sabe, se dedica, adora aí, pô, não tá adorando, você tá 6 meses na célula, pô, faz a dinâmica aí, não veja isso com maus olhos, veja com bons olhos, porque isso é Deus falando através da vida do líder, que Ele quer que você faça algo a mais, porque quando você está em constante movimento, você está em constante adoração, essa é a verdade. Adorar Jesus é realmente entregar tudo que você tem para Ele. E Ele quer fazer isso no mundo lá fora, com vidas que precisam ser alcançadas. Precisamos nos posicionar. Se Moisés não tivesse direcionado o povo, eles teriam chegado em Canaã? Não teriam chegado. Óbvio, Deus poderia levantar outro líder, mas era para Moisés. E ele foi, 40 anos, povo chato, viu? Murmurando, reclamando, ai, não tem comida, ai, não sei o que, e pão caindo do céu, e água brotando da rocha, e o mar abre, e o chão abre, tudo acontecendo, e mesmo assim, por erro deles, eles não entraram. Josué e Caleb entraram, mas a promessa era para eles, chegaram em Canaã, Moisés levou, Moisés lutou, Moisés fez, mesmo inseguro, mesmo com medo, assim é na nossa vida. Inseguro, com medo, sem saber falar. Eu estava aqui quase tendo dor de barriga para subir nesse altar, mas é normal, mas eu vou fazer. Porque Jesus não só me levantou, Ele nos levantou para isso. Não para pregar num altar, porque de nada vale eu falar palavras bonitas se isso não entrar no coração de alguém e essa pessoa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus. De nada vale. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu estou aqui porque não é só o meu papel, é o nosso papel. Hoje eu estou em cima do altar, mas o mais importante é eu estar lá fora. Aqui as pessoas precisam saber de Jesus, mas lá fora elas precisam muito mais, porque é lá que o diabo escraviza, é lá que ele acorrenta. Mas eu creio que em nome de Jesus, se teve alguém que está preso no pecado lá fora, hoje aqui Deus vai quebrar todas as correntes, todas as barreiras. Você vai sair daqui liberto, você vai sair daqui transformado. Em nome de Jesus eu creio nisso, cara. Porque Deus me deu essa palavra 3 meses atrás. E quando Deus me deu essa palavra, eu falei assim, não vou pregar não. Quando o pastor me chamar, eu falo. Só que aí Deus me incomodou. E aí começou a falar a palavra sobre adoração. Eu falei, Senhor, eu acho que eu preciso falar. Porque o Senhor não me levantou para ficar parado. Não é porque eu quero aparecer, não. Porque hoje eu orei e falei assim, Senhor, envia uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. Mas isso exige posicionamento. Você ministrar, você liderar uma célula, você fazer um CFL, isso exige posicionamento. É isso que Deus pede para você. Não é para você ficar sentado num culto só recebendo. Jesus falou, ide pregar o evangelho, fazei discípulos. Igual eu falei, Moisés não teria chegado a Canaã. O povo não teria desfrutado da promessa. E depois outra geração nasceu, eles desfrutaram da promessa, apesar de terem desobedecido. Porque Moisés foi lá e se posicionou e levou o povo até lá. Mas se Moisés não tivesse feito, talvez eles não tivessem chegado. Se Moisés não tivesse se posicionado, se Moisés não tivesse persistido, eles não estariam lá. Talvez a gente não tivesse ouvido essa história, ou talvez uma outra história, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Moisés se posicionou e foi. E a gente precisa fazer isso. Agora eu queria comentar um pouco sobre o livro. O pastor Gilmar falou isso, sobre o movimento de Woodstock, né, que são os movimentos dos hippies, né. Eu quis colocar isso no livro porque isso tem a ver com posicionamento, com a grande comissão, né. Eu li o livro, eu terminei de ler o livro anteontem, e lá eu ia falar sobre o movimento dos hippies, né. Antigamente, quando surgiu o movimento hippie, eles saíram lá fora nas ruas protestando, paz e amor, usando drogas. Mas a verdade é que eles estavam buscando no mundo e num ideal para viver Jesus Cristo, mas eles não sabiam. E assim como o pastor Gilmar pregou aqui numa quarta-feira, um pastor se levantou e abriu a porta da sua igreja para poder acolher essas pessoas. E lá vai falar que uma igreja que era centenas de pessoas foi para milhares. Mas eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa Deus, como a igreja podia ter feito um trabalho melhor aqui nessa época. E a igreja não fez. Por isso a gente precisa honrar o ministério que a gente tem. Por isso que a grande comissão, uma igreja que obedece e segue a grande comissão é maravilhoso, porque está seguindo o evangelho de Cristo, que é o evangelho que se move, que está em constante movimento, em constante frutificação, em constante multiplicação. Porque Jesus falou para fazer isso. Se lá antigamente, naquela época, tivesse igreja em células e que realmente tivessem compaixão dessas pessoas que estavam lá fora, quanto mais hippies, né, quanto mais pessoas teriam sido alcançadas. E depois vai contar no livro lá que aconteceu o movimento chamado Jesus People, né, pastor? O movimento Jesus People, onde as pessoas, através do trabalho da igreja, os hippies mesmo, começaram a se converter, começaram a se batizar, e começou um grande movimento, porque eles encontraram aquilo que eles estavam buscando, que era Jesus.
Quantas pessoas estão assim lá fora? Não precisa ser hippie. Naquela época eles fizeram um boom porque eles tinham esses ideais. Mas quantas pessoas estão colocando esses ideais em outras religiões? Na bebida, na droga, no álcool? E nós, como igreja de Cristo, o que nós temos feito por elas? Isso me confronta muito todos os dias. Porque eles precisavam da igreja. Esse foi o momento que eles mais precisaram. E só um pastor abriu a sua igreja. Né? Algumas igrejas, poucos estenderam a mão. Mas aquelas pessoas precisavam de Jesus. Tanto que muitos se converteram. Mas no próprio livro vai falar que depois nem todos permaneceram. Alguns se desviaram. Outros viraram empresários sem a presença de Deus. Outros continuaram a presença de Deus, cresceram ministerialmente. Mas a igreja podia ter feito algo melhor. A igreja podia ter se dedicado mais. Pois isso é a grande comissão, isso é posicionamento. É isso que Jesus, Ele não cobra da gente. Ele dá uma ordem, mas Ele não cobra. Porque Ele diz, cara, eu estou à porta e bato. Abre para eu entrar. E aí sim, ceia comigo, faz o que eu faço. Mas se você não quiser deixar Ele entrar, não tem como, Ele não te obriga a nada. Ele pede, porque Jesus é simples. Ele pede, porque Jesus é educado. Ele não chega com 2 pés na porta querendo invadir a sua vida. Você precisa dar chance para Ele entrar. E as pessoas lá fora não conhecem o Jesus que a gente vive aqui. Eu tive a oportunidade de dar aula aqui sobre evangelismo no CFL. E eu falei assim, cara, as pessoas não conhecem Jesus, não. E eu fui lá perguntar, falei, você conhece Jesus? Para algumas pessoas, Jesus é um profeta que veio, tal. Não sabe para que Jesus veio. As pessoas lá fora não sabem que Jesus veio só para morrer por elas. Então olha a necessidade que nós temos de falar sobre Jesus lá fora. Assim como esse pastor abriu sua igreja para poder falar isso para os hippies. Sabe, a gente pode pregar inúmeras coisas aqui, mas constantemente a gente precisa se confrontar se o que a gente está fazendo realmente é correto. Se a gente está realmente cumprindo a grande comissão. Se a gente está abrindo a porta da nossa igreja, abrindo a porta da nossa célula. Chega desse negócio de, o meu grupinho é só isso aqui, não vou fazer mais nada. Não, cara, nas noites de conforto, não. Faça por eles. Abre o seu coração para Jesus entrar. De verdade. Amém? Eu tô lendo também um outro livro, que o livro chama Paixão por Almas, né? Eu terminei esse livro e eu dei continuidade nesse outro. E vai falar sobre a história de um homem, né? E esse homem, ele conhecia a história de um grande avivalista chamado John Wesley. Para quem não conhece, John Wesley foi um grande avivalista. Deus usou muito a vida dele, né? Grandes avivamentos aconteceram através da vida dele. Não vou entrar aqui na história dele. Mas esse homem conhecia a história de John Wesley. E um dia ele foi visitar a casa de John Wesley. John Wesley já tinha falecido. E no livro vai falar que quando ele entra nessa casa, ele já sente algo diferente. E ele vai lá no quarto onde John Wesley fazia os devocionais dele. E diz que quando ele chega lá, ele olha para um tapetinho e ele vê 2 marcas de joelho, de tanto que John Wesley orava. E o livro vai falar que John Wesley orava 6 horas todos os dias. E que ele não saía de casa sem orar no mínimo 1 hora. E aí, naquela excursão ali, as pessoas que estão levando esse homem saem. E ele fica, não volta, ele fica lá um tempo naquela casa. E o pessoal vai lá procurar ele e fala assim, ei, o que está acontecendo? Na hora que vai ver, ele está lá de joelhos orando naquele mesmo lugar. E aí diz que esse homem fez uma oração e falou assim, Senhor, assim como o Senhor fez com John Wesley, faz outra vez. Faz de novo nessa geração. E ele ficou horas e horas orando por isso, assim como John Wesley fazia. E diz que quando esse homem saiu, Deus usou muito a vida dele. Sabe quem foi essa pessoa? Billy Graham. Um grande pregador. Esse homem foi Billy Graham. Ele se compadeceu com aquilo que John Wesley vivia, com o mesmo ideal, que é o ideal de Jesus. O que nos chama a atenção não é você orar 6 horas por dia. Glória a Deus você consegue orar 6 horas por dia. Eu queria conseguir orar 6 horas por dia, estou chegando lá. Mas não é o tempo, é sobre o propósito. John Wesley e Billy Graham não oravam 6 horas, 1 hora por dia, só pelos problemas deles. Eles oravam 6 horas por dia por almas. E é isso que eu olho e falo, meu Deus, cara, o que eu estou fazendo? Eu preciso melhorar muito ainda. Eu preciso mudar muito ainda. Às vezes a gente não consegue orar 10 minutos. E quando ora ainda é pelos nossos prazeres, pelos nossos sonhos, pelas nossas vontades. Desculpa falar, cara, mas esse evangelho eu não conheço. Um evangelho egoísta eu não conheço. Então a gente tem que vigiar todos os dias, igreja, para não cair nesse erro de só buscar algo para nós.
nunca esquecer quantas pessoas precisam da gente, quantas pessoas precisam de uma mão amiga, de um abraço, de um Jesus te ama, de um olha irmão, eu tô com você aqui, vem na minha célula. Deixa Jesus transformar a tua história como Ele transformou a minha. Quantas pessoas não precisam disso hoje? Muitas. Olha o tamanho de Caraguatatuba. Eu nem sei quantas mil pessoas, 200, 300 mil pessoas deve ter em Caraguá. Graças a Deus a nossa igreja tem crescido, né? Cada culto de domingo aqui 500 pessoas, mas perto de 200 mil a gente tem que fazer um trabalho grande ainda, né? Tem que fazer muita coisa e glória a Deus por isso. É sinal de que a gente está correndo atrás, é sinal de que está dando frutos. Mas só o pastor sozinho, só o supervisor sozinho, só os líderes sozinhos não vai dar certo. A gente precisa de realmente essa geração ser alcançada para que esse evangelho seja como um ciclo benéfico que vai e alcança almas e mais almas e mais almas, e quando nós vermos Caraguá vai estar rendida aos pés de Cristo. É isso que nós precisamos buscar. Recentemente tiveram shows em Caraguá e eu vi mais de 5 mil pessoas reunidas para poder cantar um funk para um cantor. Eu falei, meu Deus, a gente precisa ganhar muita alma ainda. Imagina se essas pessoas estivessem adorando Jesus. Imagina o que Deus não ia fazer. Por que a gente não vive o avivamento hoje? Olha, vocês ficaram sabendo sobre o avivamento em Asbury, lá nos Estados Unidos, na escola? Se bobear, está acontecendo até agora, eu não acompanhei mais, mas dias e dias, pessoas clamando, adorando, Deus fazendo, foi um avivamento. Agora imagina isso numa cidade com 200 mil pessoas. É um pensamento grande, Renan. Beleza, mas a gente está caminhando para isso. Se não for a nossa geração, a geração a qual a gente vai semear o evangelho, eles vão chegar lá. A gente precisa andar com esse pensamento. Se não esticar na zona de conforto, eu acho que isso aqui está bem. Se a gente não desejar ter uma igreja melhor, a gente acha que aqui está bom. Mas não é só isso. Mais pessoas precisam ser alcançadas, igreja. Mais pessoas precisam receber Jesus na vida delas. Mais transformação precisa acontecer. E assim mais vidas vão se render aos pés da cruz. Amém? Glória a Deus. Sabe, nesse livro vai falar também uma frase que me marcou, cara. Uma frase que me marcou. Que diz assim, ó. Eu vou até ler isso aqui. Diz assim, ó. Pois se afinal o melhor médico é aquele que traz mais curas, o melhor líder ou pregador não é o mais inteligente ou o que prega bem, mas sim o que leva mais almas para o profundo arrependimento. O melhor líder é esse. Não é o pregadorzão bom que vem aqui e sabe tudo de teologia. O melhor líder é como John Wesley, aquele que tem compaixão pelas pessoas lá fora e que leva pessoas para o profundo arrependimento. É isso que a gente precisa buscar. São nesses tipos de pessoas que a gente precisa inspirar. Tem um monte de Billy Graham, John Wesleyzinho aqui nessa igreja. Eu vejo aqui cada líder, cara, cada célula, sabe? É muito lindo ver o que Deus tem feito na nossa igreja. Mas é isso que a gente precisa buscar e almejar. E eu vejo que nós somos como enfermeiros de guerra, assim. Já sabe a guerra, quando tá tendo guerra, Primeira Guerra Mundial, tem os enfermeiros, né? Os soldados que são enfermeiros, eles vão até o campo de batalha só para resgatar os feridos. E aí eu faço uma pergunta para você, igreja. Se nós somos como enfermeiros de batalha, nós precisamos ir lá fora, na guerra, resgatar os feridos, quantas macas nós temos levantadas ao céu para que o médico dos médicos venha curar? Quantas macas nós temos entregado para Deus, falando assim, ó Senhor, eu não tenho poder de curar não, mas o Senhor tem, transforma essa vida aqui, porque eu fui lá no campo de batalha buscar ela. O Senhor falou para eu ir lá, eu fui, eu guerriei, eu ajudei aquela pessoa a enfrentar vício, a enfrentar a depressão, a enfrentar demônios, porque o mundo espiritual existe, não é brincadeira, a gente está guerreando contra essas vidas por vidas, contra esses espíritos por vidas. Mas quantas pessoas a gente tem resgatado, trazido para a presença de Deus e fala assim, ó Senhor, agora o Senhor cura. Porque o Senhor falou que ia curar. O Senhor falou que se eu tivesse fé, se eu fosse após o Senhor, nós expulsaríamos demônio em teu nome, nós curaríamos enfermos, nós íamos ver paralítico andar, nós íamos ver cego enxergar. Por que será que na nossa geração a gente não vê tanto? Será que é falta de fé? Será que é falta de posicionamento? Será que é falta de compaixão? Eu me pergunto hoje, sabe? Todo dia eu vivo numa constante indagação para mim, porque isso me ativa. Porque se eu ver que eu acho que eu estou bem, então eu estou errado, porque eu nunca vou estar bom. Nós nunca vamos estar bons. Jesus mesmo fala, tem um versículo que fala, acho que em Mateus, que Jesus fala assim, ó, eu vim apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A gente nunca vai estar bom. Mas Jesus veio só para os perdidos. A gente na presença dele, tá ótimo, mas e as pessoas lá fora? É para esse que Jesus veio. A gente nunca vai estar bom para poder ganhar elas. Não se trata de você ser bom, não se trata da sua capacidade. Se trata do que Deus quer fazer lá fora. E aí sim Ele vai mudar
Você vai conseguir vitória. Essa é a melhor forma de adoração, o posicionamento. Então se posiciona, sabe? Se você nunca aceitou Jesus, se você não entregou sua vida para Jesus, vem aqui na frente no final. Seja como Moisés. Eu desafio você a vir aqui levantar suas mãos para o céu. Eu não sei o problema que você está passando. Às vezes você já até é da igreja. Está passando por algum problema, alguma dificuldade. Às vezes fraqueza, frieza espiritual. Vem aqui na frente, levanta as mãos para o céu e fala assim: Senhor, eu faço igual a Moisés, ó. A minha batalha é o Senhor que luta. Faz. Eu tenho certeza que Deus vai mudar alguma coisa na sua vida. Hoje ainda, eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outra coisa também que Deus colocou no meu coração para poder falar realmente agora sobre a adoração. Adoração, música, o louvar a Deus, fazer como Moisés. A gente precisa ser como Israel, sabe? Israel é uma nação que não para de adorar. O pastor já pregou isso aqui no culto de domingo sobre as festas de Israel. O tempo inteiro eles estão festejando, eles estão se alegrando, eles estão adorando, pois eles são muito tementes a Deus. Os judeus são muito tementes a Deus. Eles têm a maneira doutrinária deles, a maneira ortodoxa, mas eles são muito tementes a Deus. Por que muitas vezes nós não somos assim? A gente precisa se alegrar. Por isso que a gente precisa adorar a Deus o tempo inteiro. Por isso é importante a gente entrar no nosso quarto, levantar as mãos, principalmente no dia de dificuldade, no dia que você não está muito bem, vir no culto. Por quê? Porque é Deus quem luta. Porque você precisa adorar, você precisa cantar um louvor, você precisa edificar a tua vida através da presença de Deus. E na adoração é assim, através de um louvor, através de uma música. Esse livro ele me ensinou muito. As pessoas vêm me perguntar: Renan, eu posso escutar música secular? Primeiro que a gente nem tem que fazer essa divisão. Até porque realmente existe sim a música cristã e a música lá fora, que chamam de música secular. Mas Deus, ele é o criador de todas as coisas. Então a música foi Deus que criou. Então um rock gospel, igual acho que a Gabi ministraram aqui, não é errado. Um funk gospel não é errado. As pessoas querem falar sobre mundanismo, isso não existe. Porque a música foi criada por Deus. E aí nesse livro vai falar algo muito importante que chamou a minha atenção, que diz que isso não está errado, um funk gospel. Não é que um funk é do diabo. Logo o funk gospel vai ser para Deus. Não é que é mundanismo, não é que vai ser do diabo. Mas o que acontece? Como Deus criou a música, o diabo ele quis perverter isso. Então o diabo ele não tem poder de criar nada, só de perverter as coisas que Deus criou. Por isso a importância da gente escutar um axé gospel, um rock gospel. Porque isso é adoração. É colocar a presença de Deus em ritmos que lá fora as pessoas, que o diabo tomou. O diabo tomou das mãos de Deus, por causa que as pessoas aceitaram isso. O rock falavam que era do diabo, o funk é do diabo, beleza, mas e se isso for para adorar a Deus? Por que eu faço rima aqui? Por que eu faço questão de rimar? Paulo vai falar, na palavra de Deus, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Cara, se eu quero ganhar aqui e mandar rap, eu vou mandar rap. Eu preciso fazer rima. Se Deus me deu esse dom, é para eu usar. Agora vai falar que é do diabo? Por quê? Não, o diabo não tem poder de criar nada. Ele só quis roubar. Assim como ele só veio para matar, roubar e destruir, ele só quis roubar a glória de Deus, mas ele não vai conseguir. Porque ainda que ele tente matar a fé de muitos novos líderes, novas pessoas vão se levantar para glorificar o nome de Deus através da adoração. Através da adoração. Essa adoração que a gente oferece aqui toda quarta-feira, todo domingo, todos os dias do nosso íntimo, todos os dias da nossa vida, todos os dias se dedicando, é essa adoração. De você escutar um louvor, de falar: Senhor, olha, às vezes eu estou fraco assim, você pode estar num dia fraco, coloca um louvor para edificar o seu dia. Você vai ver como isso vai mudar. No ambiente tudo muda, porque a adoração ela é necessária. E a música é de extrema importância. Quando me perguntarem assim, se podia escutar música secular, eu sempre respondo a mesma coisa. Olha, poder você pode. Paulo vai falar, A Bíblia vai falar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode escutar a música secular, você pode escutar a música do mundo, mas no que isso edifica a Deus? E aí uma vez me perguntaram: mas não é tudo que entra, é tudo que sai. Se desenvolver no seu coração é porque pecou. Não. Uma vez eu aprendi que os olhos, os ouvidos e a boca são janelas da sua alma. Então é tudo que entra sim, não é tudo que sai. Mas o que você tem alimentado no seu eu, nos seus dias? Será que você tem alimentado com louvor, com adoração, com a presença de Deus? Ou será que você tem alimentado com coisas que... eu não preciso nem falar aqui, Com que você tem alimentado a presença de Deus? Como você tem adorado a Deus no seu dia? Será que são com louvores? Será que são músicas do mundo?
será que são coisas que alimentam realmente o seu espírito ou a sua carne? A gente precisa adorar a Deus com cânticos, louvores, com todo o nosso coração. Nós precisamos ser como Jó. O pastor falou aqui domingo, ser como Jó. Sabe, tem um versículo numa passagem em Jó que diz assim, né, porque eu estava falando sobre realmente a gente se alegrar, a gente adorar a Deus até nas dificuldades, até nas batalhas. E tem um versículo de Jó, que esse é o versículo que eu nunca esqueci, porque teve um dia que eu estava passando por uma dificuldade muito grande. Só que eu também não estava tão certo com Deus assim, há um tempo atrás. E aí eu li esse versículo, eu não vou ler ele aqui agora, eu não coloquei, mas diz mais ou menos assim, diz: felizes aqueles a quem Deus corrige, porque Ele mesmo machuca, mas Ele também tem o poder para curar. Ele mesmo é quem faz o curativo. Isso está lá em Jó. E eu falei, cara, então, até quando eu estou perdendo, até quando eu estou machucado, até quando Deus permitiu eu ser corrigido, Ele quer ensinar. Então, às vezes, você errou com Deus, você está se sentindo indigno, você está se sentindo, eu não vou mais voltar para Jesus porque eu pequei. Cara, Jesus está de braços abertos para te abraçar de novo, para transformar a sua vida. Mas você precisa aprender a passar pelo processo de correção. Você precisa aprender a viver até quando você perde. Porque até quando a gente perde, a gente ganha com Deus. Se foi Ele que permitiu, a gente está ganhando. Deus sabe de todas as coisas? Sabe todas as coisas. Mas a gente também sabe o que a gente tem que fazer por Ele. Por isso a gente precisa adorar, se dedicar, se entregar completamente. Amém? Olha esse versículo, gente. Segundo o livro de Crônicas 20:15. Vai contar a história, né? O rei Josafá, e Israel guerreava muito naquela época, e eles encontraram, né, o inimigo, eles foram batalhar, e aí Deus falou para o povo, diz assim, vou ler o versículo, segundo Crônicas 20:15, ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Cara, a batalha não é sua não, a batalha é de Deus. Entrega nas mãos dele. Levanta os seus braços, como Moisés fez, ainda que você se canse, vai ter pessoas para te ajudar aqui. Mas a batalha é de Deus. Não rouba isso dele. Não deixa o problema entrar na sua vida e quando o problema entrar você querer desistir ou querer sair correndo. Não, a batalha é de Deus. Ele vai guerrear por você, Ele vai vencer por você, mas você precisa batalhar, igual eu falei. Mas a batalha é de Deus. E nesse mesmo livro vai falar depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e ao louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Com música, gente, com louvor. Como que a adoração não é importante? Aí eu te pergunto, às vezes você está passando pela maior prova da sua vida, e sabe o que Deus quer falar para você hoje? Olha, filho, você está dando murro em ponta de faca, sabe o que eu quero que você faça? Vem aqui nesse altar e canta um louvor para mim, eu vou resolver o seu problema. É isso que Deus está querendo dizer através dessa palavra. Às vezes, você não precisa se matar não, se desgastar, você precisa levantar os seus braços e falar assim: Senhor, o seu nome é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, glória a Deus, aleluia, eu te amo, e as barreiras vão sendo quebradas. É isso que você precisa fazer. Olha um outro versículo, em Salmos 95 vai falar assim: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. Olha como a palavra de Deus nos ensina a adorar. Nós precisamos exalar a adoração, porque igual eu falei, essa é a nossa essência. Ser um cristão adorador é ser um cristão que vai alcançar a vitória. Porque não tem como você alcançar a linha de chegada sem adorar e exaltar o nome de Jesus. Ele morreu naquela cruz, não foi só para você ter acesso à salvação, foi para que o nome dele seja louvado e glorificado. E ele pede isso para nós. E graças a Deus, Deus tem levantado a DAC Church em Caraguatatuba para poder realmente impactar essa geração com essa adoração. E nós não vamos parar mesmo. Enquanto nós não ganharmos essa geração, a gente não vai parar de adorar Jesus. A gente não vai parar de falar de Jesus. A gente vai adorar aqui, no celulão, lá fora, e as pessoas serão impactadas sim. Porque um crente que não adora, ele não consegue viver. Porque Jesus morrer na cruz foi a maior adoração que um homem pôde ter feito por Deus. Ele foi o exemplo da maior adoração.
Então o que Ele pede para nós nem é tão grande assim, nem é tão árduo assim. Então entenda, igreja. Adora a Deus em todas as circunstâncias. Se dedica para aquilo que Deus tem falado no seu coração no dia a dia, que Deus tem falado através da vida dos supervisores, através da vida do pastor. Honra o seu ministério, honra a sua liderança. Dessa forma você está adorando a Deus. Não seja ingrato, sabe? Adora a Deus em todos os detalhes, principalmente no momento de dificuldade, porque é nesses momentos que através da sua adoração Deus vai derramar a vitória na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria... Sabe, eu sei que Deus falou com alguém aqui nessa noite. Eu queria desafiar você que está aqui pela primeira vez, você que nunca aceitou Jesus. Eu queria desafiar você a vir aqui na frente e fazer que nem Moisés. Se você nunca aceitou Jesus, vem aqui na frente, levanta os seus braços, Deus vai transformar a sua história hoje, em nome de Jesus. Mas eu também quero chamar toda a igreja. Você sente de vir aqui na frente e adorar, sabe, vamos fazer igual a Moisés, vamos levantar um clamor, a nossa melhor adoração. O culto de quarta não pode ser diferente no culto de domingo não, gente, a adoração é a mesma, tem que ser a melhor. Então vem aqui na frente, se entrega, enquanto tocar esse louvor, Deus vai estar lutando as suas guerras por você, Deus vai estar declarando a vitória na sua vida. Mas levanta os seus braços, se entrega em nome de Jesus, em nome de Jesus.